Pode-se caracterizar o latifúndio como uma propriedade agrária de grande extensão de terreno, o qual passa a ser propriedade de uma única pessoa, família ou até mesmo empresa. Essa área geralmente acaba não sendo cultivada e por isso começa a ser conhecida como uma terra com pouco aproveitamento econômico. O interessante é que antigamente as terras chamadas de latifúndio eram aquelas onde a sua produção era baseada totalmente no trabalho escravo. Geralmente, essas terras latifundiárias são comuns em países subdesenvolvidos, e elas passam a não exercer qualquer atividade que poderia ser útil para a região onde está localizada, como movimentar a economia local ou proporcionar mais empregos para os moradores da região. Essas terras passam a ser consideradas latifúndios quando ultrapassam cerca de 10.000 hectares, ao contrário dos países da Europa, onde basta ter algumas centenas de hectares. Alguns especialistas em terras garantem a ineficiência em classificar uma terra como latifúndio apenas com base no número de hectares que ela possui. Eles passam a classificar uma terra como latifundiária a partir de uma série de comparações, como é o caso da mão de obra. Mas no Brasil seria um pouco escasso realizar esse tipo de classificação com as terras, até porque o número de propriedades improdutivas consideradas latifúndios ultrapassa a margem de 70.000. De certo modo, essas terras também passam a ser classificadas dessa forma por serem exploradas com técnicas classificadas com baixa de produtividade. Mas como conforme a Constituição de 1988, as terras precisam cumprir uma função social, seja realizando implementos agrícolas, que ainda possuem auxílio do governo, ou outras ações. Caso isso não seja cumprido e o dono da terra não atinja a produtividade necessária, a terra será desapropriada para a reforma agrária. A origem do latifúndio pode ser caracterizada como o período colonial do Brasil. Tudo começou quando os portugueses chegaram ao Brasil e começaram a dividir o país em grandes faixas de terra, que eram doadas para os representantes da nobreza e também para os militares, chamadas de capitanias. Essas terras eram atribuídas a essas pessoas através dos arranhões de sesmarias e quem as recebia tinha como obrigação explorar da maneira econômica o lote que obteve. Com o tempo e logo após a independência do país, a lei das doações de sesmarias foi revogada e, a partir do momento, passou a ser validado a lei das terras, que até hoje segue como padrão da estrutura fundiária. Essa lei passa a determinar que pessoas que desejam ter direito sobre uma terra precisam pagar por ela. É necessário entender que nos dias atuais o latifúndio é considerado uma fonte de estabilidade social, já que há grandes massas de pessoas sem terra. De fato, esta divisão fez com que muitos latifúndios surgissem e poucas pessoas tenham acesso aos bens. Sendo que a concentração das terras está em posse de grandes fazendeiros, esse fato faz com que muitas pessoas questionem as políticas de alguns governos e solicitem a mudança do que ocorre nas terras por causa de uma das maiores injustiças sociais. Em outros países, a divisão de terras adota outras leis, mas no Brasil ainda é comum esse sistema de distribuição. A terra latifundiária pode ser caracterizada por diferentes formas que possui. Essa forma não emprega o significado único de como a terra é composta, mas também adota todas as características que a envolvem, incluindo o tipo de atividade que ela emprega para saber se ela se enquadra na lei de função social da terra. Com o latifúndio pouco utilizado, é comum que as terras sejam apropriadas por militares que fazem parte do movimento dos sem terra. De certo modo, o latifúndio se caracteriza como uma expressão do que ocorre em todo o país. Uma desigualdade social, onde há pessoas com muitos bens em sua apropriação e pessoas que mal possuem um local para morarem. Em 1990, foi feito um levantamento pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ou no caso, o INCRA, que apontou os maiores latifúndios improdutivos do país. Eram de posse de governadores, ministros e assim em diante. Latifúndios improdutivos são aqueles que passam a ser de propriedade de uma única pessoa, possuem uma área territorial grande e ainda produzem muito pouco, ou no caso, não atendem à finalidade social da terra imposta pelo INCRA. É interessante que a palavra latifúndio possui uma origem grega, do qual o nome caracteriza-se como latus fundus,
O latus tem significado de um local, que passa a ser amplo ou espaçoso. E o fundus representa basicamente a terra ou fazenda. A Constituição de 1998 determinou que uma terra precisa cumprir com sua função social, em colaborar com a produção de algo útil.